paz do Senhor Jesus, povo de Deus, uma boa noite. Já entrando aí pela madrugada, que Deus, o Senhor, possa assim abençoar todos aqueles que ouvirão esta mensagem, que ouvirão a palavra do Senhor, que é um evangelho que cura, que liberta, que transforma, que nos prepara para que nós venhamos ir para o céu. O evangelho, ele é tão poderoso que quando nós ouvimos ele, cremos nele, nós somos curados de toda e qualquer enfermidade. Queria trazer neste momento uma palavra da parte do Senhor, para abençoar a vida de todos aqueles que ouvirão esta palavra. Por isso que muito importante não só ouvir, mas também compartilhar a palavra que nós ouvimos da parte do Senhor. São poucas as pessoas que compartilham do Evangelho, ouvem falar de Jesus, mas não querem mais ter o trabalho de compartilhar o Evangelho. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, para compartilhar o Evangelho, para pregar o Evangelho a toda criatura. Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, eles têm no coração o desejo de levar pão, de levar o pão da vida, que é Cristo, àqueles que não o conhecem, aos famintos, que ainda não comeram deste pão, que é o Senhor Jesus. O próprio Jesus, ele vai dizer que eu sou o pão da vida. Então nós temos que levar, nós encontramos o pão e temos que levar o pão aos famintos, aos necessitados, para que eles ouçam falar de Jesus e assim possam crer nele. Então compartilhe a palavra do Senhor, envie este vídeo a todos aqueles que podem ouvir esta mensagem. Amém? A palavra que eu queria trazer neste momento está lá em Mateus 9, no versículo 35, 35 e 36. Que o Senhor assim nos abençoe e nos dê da tua graça, que é poderosa a graça do Senhor. E diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque andavam desamparadas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Jesus, quando ele inicia o seu ministério, o Senhor iniciou o seu ministério de pregação, iniciou o seu ministério de pregação e de cura, depois que ele desceu as águas, depois que ele se batizou. Com aproximadamente 30 anos de idade, Jesus inicia ali o seu ministério. E ele sai percorrendo toda a Judéia e as aldeias, pregando o Evangelho. Jesus não cessava de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho. Porque mais importante do que qualquer cura é a salvação da alma, é a libertação da alma. Porque a maioria de nossas enfermidades vem da espiritualidade. A pessoa que ela não tem uma vida espiritual equilibrada, ela vive doente, enferma, porque a sua espiritualidade está doente e o corpo padece por conta da espiritualidade. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus, que não tem comunhão com Jesus, que não tem comunhão com a sua palavra, ela corre sérios riscos de adoecer a sua alma e, consequentemente, adoecer o seu corpo. Porque a maioria das enfermidades físicas são causadas por doenças espirituais, são reflexos de doenças espirituais. Por isso que nós proclamamos o Evangelho do Reino, para que pessoas venham cada vez mais se aproximar de Jesus, para que pessoas venham conhecer o Senhor Jesus e assim ser sarados das doenças, das feridas espirituais, que só podem ser cicatrizadas, só podem ser saradas se for pelo Senhor Jesus, se for pela palavra dele, que cura, que liberta e que transforma. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, Jesus, nesse texto você vai ver Jesus pregando o Evangelho e depois curando. Porque é necessário que primeiramente nós ouvimos o Evangelho que sara, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, para que nós venhamos crer que Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas, para que nós venhamos crer que Jesus liberta, para que nós venhamos crer que Jesus cura toda e qualquer enfermidade.
Somente o Senhor Jesus pode quebrar toda e qualquer enfermidade. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somente o sangue de Jesus pode despedaçar o jugo do pecado, que trazem grandes consequências para nossas vidas espirituais, para a nossa vida, né, de comunhão com o Senhor, e consequentemente trazem grandes prejuízos ao nosso corpo, traz-nos grandes doenças físicas, né, e também na alma. Por isso que Jesus convoca: vindes a mim. Jesus faz um lindo convite: vindes a mim, todos os cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O inimigo de nossas almas, ele não cessa. A palavra do Senhor vem dizer que ele vem matar, roubar e destruir, né? De várias formas, Satanás tem tentado implantar doenças nas pessoas, trazendo enfermidades psicológicas que, consequentemente, elas vão pensar que estão doentes fisicamente. É grande o número de pessoas em farmácias buscando socorro, principalmente porque não consegue mais dormir. E somente o Senhor Jesus pode nos dar um sono abençoado. Tudo isso, meus amados irmãos, é o inimigo de nossas almas que vem causar esse tipo de doenças para que venha nos tirar a paz, para que nós venhamos nos entristecer, nos angustiar, causando depressão, causando ansiedade. O inimigo de nossas almas, ele tenta cada vez mais, né, destruir a humanidade. Mas o sangue de Jesus, diz a palavra do Senhor, ele despedaça o jugo de todo o pecado. E o jejum que agrada a Deus despedaça o jugo de Satanás, que tem lutado fortemente para nos matar, nos destruir e roubar a nossa paz, a nossa saúde. Mas esta noite o Senhor tem uma palavra de cura, o Senhor tem uma palavra de libertação, o Senhor tem uma palavra de salvação, porque Ele é o mais interessado em salvar a alma do ser humano. Infelizmente, as pessoas já estão com o coração tão endurecido que ouvem o Evangelho, mas não querem mais crer nele, não querem mais se voltar para o Senhor, preferem buscar o socorro terreno, preferem buscar a alta ajuda em vez de ajuda do alto, preferem deixar o Senhor de lado para buscar aqui médicos, farmacêuticos, para buscar o socorro daqui da terra. Mas o nosso socorro, diz a Bíblia Sagrada, que ele vem do alto. O Senhor Jesus. Se nós ouvirmos o Evangelho, se nós crermos nesse Evangelho que é tão poderoso, diz a Bíblia Sagrada que quem crer nele é sarado e é salvo. É a palavra do Senhor, meus amados irmãos. A Bíblia mesmo, ela vai dizer que nós devemos conhecer este Evangelho, buscar o conhecimento deste Evangelho, porque ele cura, ele liberta, ele traz luz ao nosso entendimento. E o inimigo de nossas almas não quer que nós venhamos ler o Evangelho, não quer que nós venhamos ler a palavra. Se muitas das vezes, talvez você já tentou ler o Evangelho, mas dá sono, você já tentou ler a palavra, mas alguém chega para falar alguma coisa, ou o telefone toca. Tudo isso, meus amados irmãos, é investida do inimigo para que a palavra não seja lida, para que a palavra seja impedida de chegar ao seu coração. Porque quando ela alcança o íntimo, quando ela alcança o coração do homem, a cura vem, a fé é revigorada, a espiritualidade é renovada e o Senhor cura toda e qualquer enfermidade. Hoje nós vemos cada vez mais igrejas vazias, hospitais lotados, porque as pessoas estão deixando de ouvir o Evangelho, estão deixando de crer nele. Se nós tão somente nos voltarmos para ele, se nós tão somente passássemos a crer mais no que Jesus nos ensina, a crer mais na sua palavra, nós não andaríamos tão ociosos, nós não andaríamos com tanta ansiedade e nós não veríamos tanta depressão quanto nós vemos hoje. Jesus, ele vai nos ensinar sobre a solicitude da nossa vida, que nós não devemos andar ociosos por coisa alguma, principalmente das coisas terrenas, porque o Senhor Jesus, ele sabe de tudo que nós necessitamos. Ele sabe que nós precisamos comer, ele sabe que nós precisamos trabalhar, ele sabe que nós precisamos se vestir. Tudo isso Jesus sabe, e a Bíblia vai dizer que Jesus nos ensina que o Pai, tudo isso ele nos dá. Nós não temos isso por esforço próprio,
apesar de nós trabalharmos, mas porque seguimos um princípio bíblico, que a Bíblia diz que do suor do seu rosto viverá. Mas é um princípio bíblico. Mas se o Senhor não abrir a porta, meus amados irmãos, nada vai acontecer. O Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem não nos protege. Aquele que cuida de cada um de nós, diz a Bíblia que Ele não dorme. O Senhor Jesus, Ele nos ama tanto que veio a esta terra e pagou um preço de salvação, derramando todo o seu sangue na cruz por mim e por cada um de vocês. Meus amados irmãos, não há amor maior do que isso, de que dar a sua própria vida por alguém. Nós andávamos desgarrados, como diz o texto, que Jesus, o 9,36, que Jesus vai dizer, e ao ver as multidões, teve compaixão delas. Jesus, Ele se compadece de nós, porque Ele sentiu as nossas dores, Ele sentiu as nossas aflições, porque quando veio a esta terra, Jesus se tornou 100% homem. Então Ele passou por tudo aquilo que nós pudemos passar. E por isso que a Bíblia diz que Ele teve compaixão, Ele se compadece de nós. Porque andavam desamparadas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O maior perigo da humanidade é andar desamparada e errante. A gente vê as pessoas hoje ficam pulando às vezes de igreja para igreja, procurando muitas das vezes socorro no homem, porque elas não estão olhando para a cruz, não estão olhando para o sacrifício de Cristo. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso lá em João 3. Jesus vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que Jesus fez essa comparação? Porque a serpente de bronze, ela foi levantada no deserto com um propósito de cura. Os homens estavam sendo mordidos por serpentes abrasadoras e eles estavam morrendo porque não tinham um socorro imediato. Mas Deus disse a Moisés que faça uma serpente de bronze e levante para que todo aquele que for mordido de serpente abrasadora, olhar para a serpente de bronze, seja curado. E Jesus faz essa comparação, Jesus faz essa tipologia e diz que todo aquele que olhar para mim, todo aquele que olhar para o sacrifício, todo aquele que crê em mim, porque o olhar na verdade é crer, então todo aquele que crê em mim será curado, será salvo. Meus queridos e amados irmãos, só o Senhor tem garantia de vida eterna para nossas vidas. Só o Senhor pode verdadeiramente nos curar. Os medicamentos, é claro que nós devemos muitas das vezes tomar. Eu não estou dizendo que você não tome, né, mas porque Jesus ele fala sobre os médicos, ele que dá sabedoria aos médicos para também nos curar através da medicina. Mas nós mesmo enfermos e tomando medicação, nós devemos buscar o Senhor, porque a qualquer momento o Senhor pode nos curar. A cura não é na hora que eu quero, a cura é na hora que Jesus quer, é no tempo dele, não no nosso. É no tempo dele, mas é importante que nós cada vez mais venhamos buscar o Senhor para que ele nos cure no seu tempo oportuno. A gente vai ver relato na Bíblia de anos, pessoas com enfermidades, até que Jesus atravessou o caminho dessa pessoa e curou ela. O que dizer da mulher do fluxo de sangue, que por vários anos tentou socorro aqui terreno, gastou tudo o que tinha e não obteve a cura, não obteve resposta, perdeu tudo o que tinha e não obteve resposta. Mas quando ela decidiu, quando ela ouviu falar, por isso a importância de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, para que as pessoas possam crer. Porque primeiro ela ouviu falar de Jesus. Primeiro ela ouviu falar dos milagres que Jesus fazia. E então ela foi e disse no seu pensamento, disse na sua mente, se tão somente eu tocar a orla da sua roupa, eu serei curada. E ela com esse pensamento em mente, crendo, ela sai ao encontro de Jesus, a multidão ali apertando ele, e ela toca a orla de Jesus e foi sarada, foi curada, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia, Deus, glória a Deus. O Senhor Jesus vai dizer, alguém tocou em mim. E ali os discípulos, mas Senhor, a multidão te aperta e tu vem te perguntar quem tocou em ti. Jesus disse, não, foi um tocar diferente. Eu senti o poder saindo de mim, eu senti a virtude saindo de mim.
Jesus sentiu que alguém tocou nele, mas tocou diferente, não foi de qualquer jeito. Nós devemos tocar o coração do Mestre, devemos tocar o coração de Jesus. Se chegar a Ele com fé, se chegar a Ele crendo nele, crendo naquilo que Ele pode fazer, se chegar a Ele crendo no seu poder, crendo que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, se chegar a Ele crendo que Ele é dono de tudo e tudo foi feito para Ele. O Senhor Jesus tem a cura, o Senhor Jesus é a cura. Isaías 53 vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por toda a humilhação que Ele passou, pela a lança que o transpassou, por tudo aquilo que Ele passou, pelo seu sacrifício, nós somos sarados. Se nós tão somente olharmos para Ele, se nós tão somente crermos nele verdadeiramente, diz a Bíblia Sagrada que nós seremos salvos. Quem tem o Filho, diz João 3,36, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Meus amados irmãos, o Evangelho de Jesus precisa ser proclamado. O Evangelho ele não é complicado. O Evangelho ele é simples. Muitas das vezes ele é anunciado de qualquer forma, né? Muitas vezes as pessoas anunciam o Evangelho com interesse próprio. Mas o foco do Evangelho, entenda isso, é salvação. O foco do Evangelho não é bênçãos materiais. Existia, claro, os grupos que seguiam a Jesus. Há mais de 2020 anos atrás já existiam os grupos que só queriam Ele pelas bênçãos espirituais. E nos nossos dias, este grupo ainda nos segue. Esse grupo ainda segue o Senhor Jesus querendo as bênçãos espirituais. E depois que alcançam, abandona Ele. Deixa Ele. Mas eu quero dizer a você que isso não é o Evangelho. O Evangelho, o foco maior do Evangelho é a salvação da alma, a cura da alma, a cura das enfermidades. Esse é o foco maior do Evangelho. Salvar o homem do destino dele, da perdição dele. Porque nós, como diz a Bíblia Sagrada, andava como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você crê nele, a partir do momento que você passa a ter uma íntima comunhão com ele, você não fica mais sem pastor. Você tem o pastor de ovelhas na sua vida. É o pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. O Senhor continuamente será contigo, a tua presença continuamente será contigo, a presença dele será conosco. E nós teremos ali a abundância, diz a Bíblia Sagrada, que Ele vai nos fará descansar sobre a provisão, sobre os pastos verdejantes. Meus amados irmãos, o Senhor é o nosso pastor. Ó, com alegria é saber que tem alguém que é poderoso, que não dorme e que não cessa de nos amar e de cuidar de cada um de nós. Muitos de nós, meus amados irmãos, só estamos vivos hoje graças ao Senhor nosso Deus, que nos guardou, que nos protegeu. Eu sou um deles que não era mais nem para estar vivo, mas o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor me livrou das ciladas do inimigo para que hoje eu estivesse aqui anunciando o seu Evangelho. E eu convido a você neste momento a buscar a presença dEle, a crer nele, a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você se afastou da casa do Senhor, se você se afastou dos seus caminhos, deixa eu lhe dizer uma coisa: o Senhor não te deixa, o Senhor te ama e Ele vai lutar por você até o fim, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Embora nós nos desviemos, embora nós viemos para o mundo, mas o Senhor não nos deixa. O Espírito Santo não cessa até que Ele nos consiga trazer de volta. Ele vai trazer. Muitas vezes muita gente volta para a casa do Senhor todo quebrado, mas o Senhor traz de volta. Bom seria que nós voltássemos pelo amor que Ele nos oferece. Mas às vezes nós endurecemos tanto o nosso coração que não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo. E aí as consequências vêm. Mas é para que o Senhor nos salve, para que o Senhor nos leve de volta para a sua presença. Porque é o lugar onde nós devemos estar diariamente, é na presença do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus, aquele que pagou o preço, aquele que morreu por mim e por você,
é motivo de grande alegria para cada crente, para todo crente, anunciar e falar sobre esse Jesus. O Jesus que morreu por nós, que deu tudo por nós, que deixou a sua glória para vir a esta terra, se fazer semelhante ao homem, passar por toda a humilhação que ele passou, que a Bíblia diz que aquele que fosse crucificado naquela época era humilhação, para eles era humilhação, era vergonha. E Jesus mesmo assim foi por mim, por você. Jesus no Getsemane, Jesus em um momento de agonia, ele ora ao Pai. E diz a Bíblia Sagrada que tudo que Jesus pedia ao Pai, ele alcançava. O Pai ouvia a sua voz e realizava. E Jesus naquele momento ele ora ao Pai e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O cálice ali que ele via era tudo aquilo que ele ia passar por mim, por você. Era todo o seu sofrimento, todas as suas chicotadas, os cravos sendo enfiados nas suas mãos, nos seus pés, as cuspidas que ele levou, a furada da lança nas suas costelas. Tudo isso ele viu em um momento de agonia, em um momento de oração a sós com o Pai. E ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas segundos depois, Jesus vê outro filme diante dos seus olhos. E aí Jesus brada novamente: mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque Jesus vê a minha situação e vê a sua e se compadece de nós, porque Ele é o bom pastor. E Ele vai e diz: Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus aceita cumprir aquilo que o Pai o enviou a fazer, que era ser crucificado, para que nós venhamos ter a oportunidade de salvação. Todos nós, meus queridos e amados irmãos, é dada a oportunidade de salvação. Todos nós já ouvimos falar de Jesus. Todos nós já ouvimos falar que só Jesus, só possamos chegar diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. A Bíblia diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vem, porque o Senhor está lá. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe caminho independente de Deus, não existe caminho, verdade independente de Deus, e não existe vida independente de Deus. Somente com Jesus é que nós vamos chegar lá. Somente com Jesus é que nós vamos morar na Nova Jerusalém. Não existe outro caminho. Esse negócio que existe vários caminhos que levam a Deus, isso é mentira de Satanás, isso é mentira do diabo para nos confundir, para nos enganar. Não existe um lugar onde você vai para ali pagar os seus pecados e depois ser salvo. Não, meus amados irmãos. A nossa salvação é alcançada ainda em vidas, ainda aqui na terra. Depois que morrermos, pronto. A nossa alma, diz a Bíblia Sagrada, que ela segue dois destinos. Aqueles que morreram em Cristo irão para o paraíso, e aqueles que morreram sem Cristo e vão para o Hades, aguardar o juízo final, para ser condenados, julgados, condenados e depois lançados no inferno. E é por isso que nós anunciamos o Evangelho de Cristo, para que as pessoas que ouvem o Evangelho creiam nele e sejam salvas. Porque esse é o maior propósito do Evangelho, é a salvação do homem. Esse é o maior propósito do Evangelho. Esse negócio de teologia da prosperidade, esse negócio de que você venha de tanto que você vai receber muito mais. Meus amados irmãos, isso é mentira, isso é engano de Satanás. Não existe isso de travesseiro ungido, não existe isso de vassoura ungida, não existe isso de tijolo ungido. Nada disso Jesus nos ensina na sua palavra. É só ler a Bíblia que nada disso você vai ver. Mas infelizmente as pessoas hoje não querem mais ler a Bíblia e estão deixando se confundir por palavras persuasivas que os homens usam para enganar, para distorcer o Evangelho. Porque hoje a maioria das pessoas estão ouvindo não esse Evangelho, mas a distorção do Evangelho. Usam versículos soltos, versículos separados, isoladamente, e aí distorcem a palavra do Senhor para enganar as pessoas.
Meus queridos e amados irmãos, esse é o evangelho que eu vos anuncio, um evangelho que salva, um evangelho que cura, um evangelho que prepara para nós morarmos no céu. O Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu Pai há muita morada. E é por isso que Ele foi, para nos preparar lugar. Jesus, Ele foi, meus amados irmãos, para nos preparar lugar, para que nós venhamos morar junto com Ele na Nova Jerusalém. Na oportunidade da sua vinda, da segunda vinda de Cristo, a igreja será introduzida dentro dessa cidade. Jesus, Ele não vem duas vezes. Jesus não vem em secreto para buscar a igreja e depois volta para depois vir de novo. Não, a vinda dele é uma só. Jesus vem e antes da grande tribulação, a igreja é tirada. A santa igreja do Senhor, ela é tirada antes da grande tribulação. E encontrará o Senhor nos ares. E o Senhor Jesus, Ele vai sair de dentro da Nova Jerusalém para receber a igreja nas nuvens, nos ares. E 7 anos depois da entrada da igreja na Nova Jerusalém, é a vinda literal de Cristo, onde Ele vem a restaurar Israel e os amigos de Israel. Meus amados irmãos, não dê ouvido a palavras que eles usam para distorcer o evangelho, para lucrar, para ter interesse próprio. O evangelho é esse que cura, que liberta. Esse é o verdadeiro evangelho, que transforma a vida. O arrependimento verdadeiro, genuíno, tem que ter transformação. A pessoa não pode dizer que se arrependeu e continuar levando a mesma vida. Se assim vive, não se arrependeu verdadeiramente, não creu no Senhor Jesus verdadeiramente. Porque quem crê nele verdadeiramente tem transformação de vida. Não pode ficar do mesmo jeito. É isso que a palavra do Senhor vai nos dizer. Quando João vem preparando o caminho para o Senhor, João vai falar ali de 3 batismos. O batismo nas águas, que é para o arrependimento, é para a confissão de pecados. Os homens iam até João confessando os seus pecados e eram batizados por eles. E João disse: após mim vem outro que é maior do que eu não sou digno de atar a sandália dos seus pés. E ele vos batizará com o Santo Espírito, com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, Ele nos batiza com o seu Santo Espírito, para que nós venhamos desempenhar tarefas na igreja, na casa do Senhor com mais ousadia, para que nós venhamos anunciar o Evangelho com mais ousadia. E Jesus nos batiza com fogo no Pai, para a transformação do caráter. Para a transformação do caráter. Para que nosso caráter seja moldado. Nós somos comparados na Bíblia muitas vezes a vaso de barro. O vaso, depois de pronto, quando ele sai das mãos do oleiro pronto, já moldado, ele tem que passar pelo fogo para ser fortalecido. Assim também é o ouro. A lapidação do ouro, ela é feita no fogo, para tirar as impurezas, para tirar aquilo que não presta, para tirar tudo aquilo que não faz parte do seu corpo. Então tem que passar pelo fogo para ser lapidado. E é por isso que nós somos batizados no Pai, que é fogo. Meus queridos e amados irmãos, não tem coisa melhor do que nós lermos o Evangelho e sermos curados através da leitura da palavra do Senhor. E ela cura. Nós é que não estamos mais crendo nele. Nós é que não estamos mais buscando viver o Evangelho. Porque se assim nós fizermos, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos libertar. A presença dele, onde a presença do Senhor está, a cura. Onde a presença do Senhor está, a libertação. E quando nós estamos lendo a palavra, a presença do Senhor está na palavra. E é por isso que nós somos curados ouvindo o Evangelho, lendo ele. O Senhor então diz no versículo 37. Então disse o Senhor aos seus discípulos: na verdade, a seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. O versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que é o nosso Deus, que envie obreiros para a sua seara. A necessidade de homens de Deus, Jesus está falando aqui, para fazer a obra dele, para anunciar o Evangelho. A seara é grande, o reino de Deus é grande. Jesus vai comparar o reino de Deus a 3 medidas de farinha. Jesus vai dizer: a quem eu comparoei o reino de Deus. E ele vai comparar a 3 medidas de farinha. Jesus, ele usa coisas simples para comparar o reino de Deus,
Jesus, quando ele aparece a Abraão em Gênesis 18, essa mulher que ele vê em Mateus é Sara. E Jesus estava lá. Jesus estava lá. Os 3 varões que aparecem diante de Abraão representam ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não a Trindade, mas a divindade de Deus manifestadas em 3 pessoas. Porque a palavra Trindade, ela dá a ideia de 3 divindades. Não é, é uma só. Jesus vai dizer: quem me vê, vê o Pai. E eu e o Pai somos um. São ligados pelo mesmo Espírito, o Espírito da unidade. Eles não se separam. Paulo vai dizer para que habite nele corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor Jesus aparece a Abraão, mas o Pai e o Espírito Santo. E ali Abraão corre até Sara e pede a ela para preparar 3 medidas de farinha. E Jesus vai e traz essa parábola no Novo Testamento, dizendo que uma certa mulher preparou 3 medidas de farinha. E essas 3 medidas de farinha, ele compara ao reino dos céus. Uma das medidas de farinha representa Israel, que é do Pai, que é de Deus. A outra medida de farinha, que é do Filho, que é a igreja. E a terceira medida de farinha, que é a do Espírito Santo, que é as nações. É as nações. O Espírito Santo, através da igreja, meus amados irmãos, está tentando convencer o mundo inteiro, as nações, os 5 continentes, os 5 irmãos do rico, que representam os 5 continentes. O Espírito Santo, ele é do movimento, ele gosta do movimento, ele não fica parado, ele fica usando a igreja. É por isso que o Espírito Santo, quando ele volta para o trono, quando ele é tirado da terra, a partir de Gênesis 6:3, que ele volta para o trono, ele vai para as rodas do trono, porque o Espírito Santo é do movimento. Se você não gosta do movimento, meu querido amado irmão, pense bem se você está vivendo o evangelho genuíno e verdadeiro, porque o Espírito Santo, ele gosta do movimento, ele não gosta de coisa parada, ele gosta que a igreja se movimente. É por isso que para onde ele se movia, os querubins se moviam, seguiam a direção do Espírito Santo. E assim somos nós. Para onde o Espírito Santo nos direcionar, nós temos que ir, porque nós somos guiados por ele. Assim como Filipe foi guiado para ir à carruagem do eunuco, anunciar o evangelho a ele, assim devemos ser nós, porque o Espírito Santo não nos deixa parados. Ele quer que a igreja trabalhe, assim como ele fez com os querubins, assim como ele ensaiou com os querubins para praticar com a igreja, assim ele quer fazer com nós, meus amados irmãos, para nós pregarmos esse evangelho que liberta, que cura, né, e que nos transforma. Precisamos de homens e mulheres valorosos, como diz a palavra do Senhor aqui, porque a seara é grande, o reino de Deus é grande, e poucos são os obreiros, poucos são as pessoas dispostas a anunciar o evangelho. Hoje em dia, existem muitos meios de anunciar o evangelho. As redes sociais, YouTube, existem os cultos campais, existem muitos meios, panfletos, existem muitos meios de nós anunciarmos o evangelho. A pessoa, ela pode simplesmente ler um panfleto e crer e ser salva. Mas muitos de nós não querem mais ir, não querem mais perder tempo pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Eu demorei, meus amados irmãos, a entender isso, até que o Senhor me despertou, até que o Senhor me levou a fazer o que eu estou fazendo agora, levando o evangelho às pessoas que não conhecem, porque elas precisam ouvir o evangelho assim como eu ouvi o evangelho, criei nele e fui salvo pelo Senhor. Eu era perdido, andava desgarrado como uma ovelha que não tem pastor. Mas hoje não, meus amados irmãos, eu tenho vida transformada, porque eu fui alcançado pelo sacrifício de Cristo, eu fui alcançado pelo Senhor Jesus, e hoje eu tenho vida transformada. Eu dou graças a Deus por as pessoas que Ele colocou no meu caminho para anunciar o evangelho, para que assim eu ouvisse o evangelho, cresce nele. O Espírito Santo, ele não para até que o evangelho chegue a nós, para que nós creiamos nele, porque é o evangelho que nos salva, é o evangelho que nos transforma. Nós precisamos ouvir cada vez mais, diariamente, a palavra do Senhor. Que Deus possa assim
levar essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis, para que elas possam ter a oportunidade, e Deus vai dar a oportunidade a todos nós. Ninguém vai se chegar diante de Deus com justificativas que não ouviu falar sobre Jesus, porque todos nós ouviremos falar sobre Ele, todos, sem exceção de ninguém, todos nós. A palavra do Lázaro e o rico quer dizer isso. Um mendigo estava na porta dele como uma oportunidade para ele ser salvo, mas ele deixou o mendigo de lá de fora, deixou sua oportunidade do lado de fora. E para onde ele foi, o lugar é tão terrível que ele pede a Lázaro. Ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, que representa Deus. Ele olha e vê Lázaro lá e pede tão somente que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e lhe refresque a língua, porque estava atormentado nessa chama. Ele não estava no inferno, ele estava no Hades. O inferno e o Hades são duas coisas diferentes, são dois lugares diferentes. O inferno é o destino final de Satanás e de todo aquele que não aceitar, que não quiser o Senhor Jesus na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que me rejeitar diante dos homens, eu o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Então não podemos rejeitar Ele, não podemos rejeitar o seu sacrifício. Temos que crer nele, porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas, Ele é a porta. Só Jesus pode nos levar ao Pai. Foi Ele que pagou o preço. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Somente Ele, meus amados irmãos, é o nosso mediador, é o nosso advogado, é o Paracletos que está no céu do lado do Pai. E Ele foi para lá, mas não nos deixou órfãos. Ele disse: eu vou, mas enviarei outro com a mesma essência, outro igual. Ele enviou o Espírito Santo novamente, só que desta vez Ele não enviou mais o mundo, mas a igreja do Senhor. Então aquele que se chega a Ele, aquele que crê nele, aquele que crê no seu sacrifício, recebe o Espírito Santo, a vida, e fica selado por Ele até o dia da redenção. Quem recebe o Espírito Santo, meus queridos e amados irmãos, tem vida transformada. Quem recebe o Espírito Santo continuamente é incomodado para que venha mudar. É por isso que as pessoas que recebem o Espírito Santo abandonam os vícios, porque creram verdadeiramente em Cristo, e Cristo derrama sobre eles o Espírito Santo, e elas sentem nojo das coisas que faziam, das coisas que praticavam quando não tinham Jesus. Não há coisa melhor do que ter a presença do Senhor em nossas vidas. Somente Jesus pode dar o refrigério da alma. Somente Jesus pode nos dar esse refrigério da alma. Amém, meus queridos e amados irmãos? Essa era a palavra que eu tinha neste momento, da parte do Senhor. E que ela possa abençoar a vida de cada um de vocês que ouvirão essa palavra. Que você não deixe de crer, por mais decepções que você passou, mas você nunca deixe de crer no Evangelho. Eu não estou falando de qualquer Evangelho, porque tem outros Evangelhos sendo pregados por aí que não é esse, que não é a palavra do Senhor, que não é o Evangelho genuíno. Estão pregando um Evangelho por aí distorcido, que não salva mais almas, que só traz riqueza material. Não, meus queridos amados irmãos, o foco verdadeiro do Evangelho não é bem materiais. Isso aí anda na paralela, porque o Senhor Jesus ele vai dizer lá em Mateus 6,33, que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você for lá, as demais coisas estão alistadas nos versículos anteriores de Mateus 6,33. Mas a prioridade é o reino de Deus, a prioridade é a salvação da alma. É isso que o Senhor Jesus quer nos revelar, é isso que Ele quer nos mostrar. Para que nós verdadeiramente venhamos conhecer o Evangelho genuíno, verdadeiro. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, dando graça, dando sabedoria, dando discernimento. Que Deus abençoe a cada um que ouvirá este vídeo. Ele será compartilhado em Facebook, no Instagram, no YouTube, ainda hoje. Que você possa compartilhar este vídeo para que chegue ao máximo de pessoas. No Instagram tem o site do YouTube, entre lá, se inscreva no canal para que outras pessoas também possam ver. E assim
todos virem ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento da salvação, que ela só vem por Cristo Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que a salvação é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Né? A salvação é pela graça, por meio da fé. Eu creio em Jesus e sou salvo. Eu creio nele e sou salvo. Não é por obras. Nada do que eu possa fazer nesta terra vai me salvar. Ainda que eu dê tudo o que eu tenho aos pobres, mesmo assim eu não serei salvo. Somente pela fé em Cristo, por meio da sua graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor morreu em nosso lugar, pagando o preço pedido e exigido por nossas almas. Foi o único caso. Nós sabemos que quando uma pessoa está em uma ação judicial, ela tem que pagar um advogado para lhe defender diante de um juiz. Mas com Jesus foi diferente. Foi o advogado que pagou a nossa conta. Foi o advogado que morreu por mim e por você, para que nós venhamos ser salvos, para que nós venhamos ser justificados diante do juiz. Quem pagou a conta foi o advogado, porque nós não teríamos condições de nos apresentar diante de Deus e dizer: eu mereço a salvação, porque as nossas obras são más continuamente, e a Bíblia diz que nós somos injustos. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. Nós, na verdade, somos justificados por Ele, por Jesus. Somente por Jesus nós podemos ser justificados de toda a nossa culpa. Quando eu creio nele, Ele me justifica diante do Pai. E eu tenho direito à salvação nele, em Cristo Jesus. E passo a usufruir dos benefícios da salvação ainda nesta terra. Mas os maiores estão por vir, que é morar no céu, nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, participar das bodas do Cordeiro, receber galardões pelos trabalhos feitos aqui na terra. Por tudo aquilo que nós desempenhamos aqui na terra, nós vamos ser galardoados. Uns terão glórias maior do que outros por trabalhos que fizeram aqui na terra, porque foram fervorosos, não cessaram de ganhar almas para o Senhor. Esse é o maior trabalho que Jesus nos convida a fazer, é ganhar almas para o Senhor Jesus. Por isso que eu insisto e peço: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho que Jesus pregava. Era simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista diz a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Temos que se arrepender para que o reino dos céus seja alcançado. Por isso que ninguém tem vida transformada se verdadeiramente não se arrepender. A vida transformada parte de um princípio que vem pelo arrependimento. O arrependimento de seus pecados, de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você viveu sem Jesus. E agora você, com a nova vida em Cristo, a Bíblia diz que nós somos nova criatura em Jesus Cristo. Somos salvos por Ele. E diz que nele somos mais do que vencedores, porque Ele venceu e entregou o prêmio da vitória em nossas mãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Irmã Mariane, que Deus lhe abençoe lá de Campina. Valdeísa, que Deus também te abençoe. Que Deus lhe guarde e abençoe a cada uma de vocês duas que estão agora neste momento me ouvindo. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo desça sobre a vida de vocês, lhe trazendo consciência do Evangelho que está sendo pregado. Que Deus ama tanto vocês, que a Bíblia compara lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal, uma maneira tão grande que nós, pela nossa mente humana, somos incapazes de compreender o amor de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele não poupou o seu Filho, para que assim nós venhamos ser salvos, crendo nele e sendo salvos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Compartilhe essa mensagem para que ela chegue a outras pessoas que estão famintas pela palavra verdadeira do Senhor, pelo Evangelho genuíno, que só este Evangelho salva, liberta, promessa de vida abençoada, vida financeira abençoada, meus amados irmãos. Não traz salvação a ninguém. Isso é mentira, é engodo de Satanás. Isso é mentira. Esse negócio de travesseiro, vassoura ungida, meus queridos amados irmãos, isso é besteira. Isso é besteira. O Senhor Jesus, Ele nunca nos prometeu isso. Esse negócio de você vai comprar um travesseiro ungido, vai dormir a noite toda, isso é mentira, meus amados irmãos. Isso é engodo de Satanás,
para nos aprisionar aquilo, para nos fazer a ficar preso a obras, a coisas vãs, são vãs. Se você quiser ter uma noite abençoada, ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, e você vai ter uma vida abençoada. Que Deus possa assim abençoar a cada um de vocês, dando paz, alegria, porque o Espírito Santo, ele quando habita, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós sentimos uma alegria profunda, uma paz, uma quietude que não conseguimos nem explicar. Mas o Senhor nos dá essa paz, não como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é passageira, é momentânea. Muitas pessoas buscam na prostituição, nas drogas, em bebidas, nas amizades, buscam paz, buscam alegria, mas nos seus momentos a só, a tristeza volta, a agonia volta, a angústia volta, e aí elas se perturbam na sua alma, porque elas não têm o Espírito Santo dentro dela, trabalhando na vida delas, dando paz, dando alegria, dando gozo. Só quem tem o Espírito Santo pode entender o que eu estou dizendo. Por isso, meus amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe e que assim vocês possam entender quão importante é a proclamação do Evangelho, né? Pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, né? Não precisa de malabarismo, não precisa de nada disso, irmão. É só pregar o Evangelho, simplesmente pregar o Evangelho. Não precisa de inventar nada. Que Deus em Cristo vos abençoe e lhes dê a paz. Que a paz dele reine sobre a vida de cada um de vocês. Uma boa noite e que Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.